Eu sou Elaine de Marcondes, eu sou ex-bailarina clássica, dançarina de tango há 8 anos, médica, fisioterapeuta e master trainer em Pilates há 25 anos. O curso tem como objetivo apresentar e discutir as funções do corpo humano fundamentais para o bom desenvolvimento das atividades nas práticas, no ensino e na performance em dança. Abordar o conjunto das funções musculoesqueléticas, considerando que a atividade corporal funcional e bem orientada, seja técnica ou complementar, é indispensável para manter a permanência e a longevidade do corpo que dança. O curso está dividido em 4 aulas. A primeira aula, que trata da coluna vertebral, tronco e cabeça. A segunda aula trata da cintura pélvica e membros inferiores. A terceira aula trata da cintura escapular e membros superiores. E, finalmente, a quarta aula aborda o tema Mitos e Verdades do Trabalho Corporal em Dança. Cada uma das nossas 3 primeiras aulas está dividida em anatomia, funções e movimentos, movimentos funcionais, erros mais comuns, lesões mais frequentes em dança e uma pequena sequência de movimentos funcionais que eu deixo para vocês praticarem em casa. Para aqueles que estão chegando agora, é importante assistir às aulas 1, 2 e 3 e seguir conosco. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre mitos e verdades do trabalho corporal em dança. Eu vou falar inicialmente sobre biotipologia, já que a classificação constitucional dos indivíduos pode nos orientar em relação ao reconhecimento das suas predisposições para o movimento. William Sheldon classificou os indivíduos em 3 biotipos: os indivíduos ectomorfos, que têm predomínio das dimensões longitudinais na constituição corporal e uma qualidade de tecido muscular que não favorece o ganho de força muscular, e uma qualidade do tecido conjuntivo que predispõe à lassidão ligamentar, favorecendo o afrouxamento das articulações. O segundo biotipo classificado é o mesomorfo. São indivíduos que têm um equilíbrio importante nas dimensões longitudinais e transversais no tecido esquelético e que apresentam usualmente uma boa qualidade muscular. E, finalmente, o biotipo endomorfo, que pelo predomínio do tecido glandular na sua constituição, favorece o ganho de peso. Cada um desses indivíduos vai apresentar uma tendência e uma predisposição mais ou menos favorável para o desempenho dos movimentos humanos. Os indivíduos do biotipo ectomorfo apresentam usualmente um comportamento motor frequente, mais irregular, e uma atitude bastante cerebral em relação à aprendizagem motora. Normalmente, esses indivíduos estão predispostos às lesões articulares devido à frouxidão ligamentar. Os indivíduos mesomorfos apresentam um comportamento motor, usualmente de longa duração na mesma atividade, e as qualidades do seu sistema músculo-esquelético favorecem uma boa resistência às sobrecargas dos movimentos praticados. As lesões mais frequentes nesses indivíduos são as lesões musculares. Os indivíduos do biotipo endomorfo apresentam um comportamento motor lento e bastante interrompido ao longo de toda a vida. Usualmente, eles são obrigados a lidar com o ganho de peso, o que favorece as lesões articulares pela própria sobrecarga do peso corporal. É importante mencionar que os biotipos puros são raros e que, usualmente, nós somos um mix desses 3 biotipos. E dizer que aquilo que está favorecido no nosso corpo constitucionalmente induzido deve ser desenvolvido nas nossas práticas de dança. E aquelas condições que ainda não estão favorecidas podem e devem ser desenvolvidas pela educação e pelo treinamento. Vamos conversar agora sobre a hipermobilidade. Então, nós já sabemos que a hipermobilidade é uma questão constitucional e ela está relacionada com o nosso desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento e a qualidade de alguns tecidos relacionados com o nosso sistema músculo-esquelético. A lassidão ligamentar
que favorece o afrouxamento e as hipermobilidades e instabilidades articulares, são características da hipermobilidade e precisam ser atendidas principalmente pelo reforço muscular em algumas articulações mais utilizadas nas práticas de dança e, em segundo lugar, pelo treino proprioceptivo, tentando desenvolver nas articulações um senso de posição e movimento que seja corretivo e protetivo. Existem alguns critérios epidemiológicos definidos e descritos por Beighton que podem nos ajudar a identificar quando a hipermobilidade está presente num determinado bailarino. São 9 critérios a serem analisados e quando nós tivermos positivação para 5 deles, nós temos uma predisposição para a hipermobilidade. Quais são eles? A extensão do dedo mínimo a 90 graus em cada um dos lados do corpo, e nós vamos contar 1 e 2. A flexão do polegar em direção ao antebraço em cada um dos lados do corpo, e nós vamos contar 3 e 4. A hiperextensão do cotovelo em cada lado do corpo, 5 e 6. A hiperextensão dos joelhos em cada lado do corpo, 7 e 8. E o alcançar o chão com as mãos é o 9º critério que sugere hipermobilidade. Quando nós tivermos positivo 5 desses 9 critérios, significa que nós temos um corpo predisposto ao diagnóstico de hipermobilidade. Vamos falar agora sobre aprendizagem motora, levando em conta que o ganho progressivo de complexidade é fundamental para a aquisição de uma nova habilidade neuromotora. Isso quer dizer que todas as vezes que nós pulamos alguma etapa, nós estamos comprometendo o rendimento e o desfecho exitoso. Lembrando então as etapas proprioceptivas que ocorrem durante a aquisição de uma nova habilidade motora. Inicialmente, nós somos inconscientemente incompetente, o que significa dizer que nós não sabemos que não sabemos. Então, todas as vezes que nós começamos a trabalhar com uma nova atividade, seja ela uma nova atividade ou um novo nível de desafio neuromotor dentro da mesma atividade, a primeira etapa é estar inconscientemente incompetente. A gente não sabe que não sabe. Conforme o desenvolvimento do aprendizado e do treinamento, nós passamos a nos tornar conscientemente incompetentes. Ou seja, nós temos a ideia formada do trajeto do movimento, mas ele ainda não está transferido de forma competente para o corpo. Significa um momento que nós ainda precisamos pensar para desempenhar a tarefa motora. Essa, então, é a fase de nós estarmos conscientemente incompetentes. Finalmente, com a maturação do processo, com a repetição e o treinamento, nós nos tornamos conscientemente competente, o que significa dizer que muitas vezes ainda durante o desempenho é preciso recorrer ao cérebro e ao pensamento para lembrar das correções que levam ao aprimoramento da performance. E finalmente, num 4º nível, nós chegamos à possibilidade de estarmos inconscientemente competentes. É quando a habilidade motora adquirida passa a estar de forma automatizada, dispensando o movimento durante a prática de uma determinada tarefa. Dessa forma, nós seguimos acumulando progressivamente habilidades neuromotoras que se somam, que se expandem e que levam a performance cada vez mais funcional. Em síntese, é importante pontuar 2 questões. Primeiramente, dizer que queimar essas etapas de progressão no entendimento proprioceptivo do corpo durante a aquisição de uma nova tarefa pode comprometer o rendimento e atrasar o desenvolvimento. Segundo, dizer que o respeito a cada uma dessas etapas vai levar cada vez mais ao refinamento técnico pelo treino, pela repetição, dispensando o corpo de alguns consumos energéticos que podem protegê-lo e favorecer a sua longevidade.
Eu vou deixar aqui algumas dicas que atualizam alguns conceitos funcionais em relação à educação do corpo na dança. Primeiramente, quero comentar sobre o encaixe da pelve, muitas vezes orientado repetidamente nas práticas motoras em geral e em todo o mundo. A ideia inicial da orientação da retroversão da pelve tem a intenção de proteger a lordose lombar de eventuais compressões e sobrecargas. Na década de 90, um importante bioengenheiro descreveu o que nós chamamos atualmente de posição neutra da pelve, que restaura a lordose lombar, separa os isquios posteriormente e evita a pulsão anterior da pelve, controlando o alinhamento do tórax com a pelve no sentido de uma ideal distribuição de peso. O que significa dizer que o encaixe da pelve promove um desalinhamento das estruturas esqueléticas no sentido antero-posterior, aumenta a sobrecarga e o peso do tórax sobre a região lombar e compromete a ação muscular e a prontidão para resposta e produção de movimentos, tanto na região lombar quanto nas articulações dos membros inferiores. Significa dizer que a pelve neutra deve ser imediatamente incluída nas orientações de toda e qualquer técnica de dança, como uma boa forma de nós preservarmos função e longevidade a essa estrutura. É comum nós encontrarmos entre os bailarinos aqueles que são hipermóveis e que estão predispostos a lesões articulares, como eu mencionei anteriormente. A próxima dica está relacionada com a grande frequência da hipermobilidade entre os bailarinos. Usualmente, esses indivíduos apresentam uma frouxidão ligamentar que favorece a instabilidade articular. Importante orientar que o fortalecimento muscular é fundamental para controlar as instabilidades articulares, muito mais do que orientar práticas de alongamento extenuantes em indivíduos que já têm hipermobilidade e que já apresentam frouxidão ligamentar. Isso possivelmente pode favorecer o comprometimento da contração muscular, favorecendo as lesões articulares, os entorses e os processos inflamatórios. Vou trazer aqui uma reflexão sobre a importância dos pés e das mãos na dança. Usualmente nós somos muito preocupados com os movimentos que são produzidos pelo tronco e pelos membros superiores e inferiores, esquecemos de pensar que a projeção e o alcance do corpo no espaço se dá necessariamente pelas mãos, que são a final da projeção dos membros superiores, e pelos pés, que são o final da projeção dos membros inferiores, nos colocando em contato com o espaço através dessas superfícies. Em relação aos pés, movimentos muito simples precisam ser incorporados nas rotinas de dança, já que eles são estruturas altamente proprioceptivas que orientam o posicionamento do corpo no espaço. Por outro lado, pelo grande número de ossos, o pé é uma das estruturas mais moldáveis que existem no corpo humano, podendo receber e responder aos estímulos exatamente para cumprir essa função evolutiva de reconhecer as superfícies por onde o corpo se desloca. Nesse sentido, o uso de calçados muito apertados necessariamente compromete a função proprioceptiva do pé no sentido de informar ao corpo e ao cérebro a sua situação espacial e temporal. Da mesma forma, o uso de pisos flexíveis nos locais onde a dança é praticada é fundamental e indispensável para promover a absorção do impacto do corpo sobre o solo e para favorecer a sua funcionalidade. Finalmente, quero refletir com vocês quais são as condições ideais para um preparo funcional ao corpo que dança. É muito importante nós criarmos rotinas de trabalho que atendam o desenvolvimento progressivo do corpo em direção ao ganho de complexidade. Uma rotina de trabalho deve iniciar com práticas de aquecimento, movimentos funcionais realizados em posição de bastante estabilidade e que preparem especificamente o corpo para determinadas linguagens em determinadas técnicas. A seguir, o treinamento técnico
surge e deve ser no final complementado com o desaquecimento do corpo e o retorno à calma, favorecendo a apropriação perceptiva do corpo por meio do bailarino, no sentido de compreender a sua capacidade de autorregulação e as predisposições que existem para as próximas atividades que ele vai desempenhar no seu dia. A próxima reflexão é sobre o papel das técnicas complementares ao treinamento técnico, favorecendo o diálogo e a longevidade funcional para os corpos que dançam. Além disso, as técnicas complementares são capazes de controlar o surgimento de lesões que são originadas pela prática e as sobrecargas dos treinamentos em dança. A educação somática é um corpo de conhecimento que inclui diversas técnicas corporais descritas e criadas em todo o mundo desde a primeira metade do século passado, todas elas comprometidas com as práticas de reeducação sensório-motora e a apropriação perceptiva do corpo e do movimento por meio do indivíduo, no sentido de favorecer a sua capacidade de autorregulação e de identificar as possibilidades e os limites do corpo em cada momento e em cada situação. Chegamos ao final do nosso curso. Com imenso prazer, muito obrigada pela participação de todos